Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center. E o assunto de hoje é um assunto de extrema importância, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós vamos receber uma especialista no assunto. Isso e muito mais agora no TV Call Center. A nossa convidada de hoje é a Gisele Vieira, ela é gerente jurídico da Drummond, também da TEL, Centro de Contatos e da WTF. Gisele, seja bem-vindo ao TV Call Center. Gisele, para os internautas que ainda não te conhecem, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Bom, eu sou advogada há 16 anos, especialista na área de direito administrativo e também na direito do trabalho, processo de trabalho, e agora com enfoque em direito digital, que é agora a minha paixão realmente é direito digital, tudo que tem relacionado ao direito digital eu tenho procurado saber, e agora também especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso, nós vamos falar bastante hoje sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? Ela veio para proteger, obviamente, os dados, mas que tipo de proteção nós estamos falando de dados dessas empresas? Bom, isso é muito importante a gente entrar nesse ponto, porque sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados pessoais. Então é importante que a gente tenha conhecimento do que são esses dados pessoais, que é justamente o que a empresa precisa conhecer, o que está sendo protegido. Okay. Né? Dado pessoal, a gente tem como tudo aquilo que identifica ou é capaz de tornar identificável determinada pessoa física. Então, dados pessoais conhecidos que são RG, CPF, nome, endereço, isso já é realmente comum, né, do conhecimento comum, que são dados pessoais. Mas a lei trouxe um conceito que a gente chama de expansivo. Então, tem dados pessoais que até então a gente não tinha como dados pessoais, que são dados de localização, que aplicativos hoje têm um armazenamento histórico, né? Vias de endereço eletrônico, que tem e-mail, endereço de IP, testemunhas de conexão, que são os cookies, também são dados pessoais. E tem uma outra figura que são os dados pessoais sensíveis, que esses têm uma proteção ainda um pouco mais acentuada pela legislação, que são aqueles dados que podem direcionar um tratamento até discriminatório, dependendo do que é a finalidade daquele armazenamento do dado, né? Então tem orientação sexual, orientação filosófica, religiosa, dados genéticos, dados relacionados com a saúde, tudo isso é dado pessoal sensível. Então, todos esses dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou azeitar um pouco aqui, fazer umas perguntas capciosas, porque o nosso internauta, ele se vê muito, né? Os seus dados circulando por aí. A gente vê muita matéria aqui em São Paulo, né? Quando você vai no centro de São Paulo, na famosa Santa Efigênia, você compra CDs, né? Com os últimos impostos de renda de clientes, né? Muitas vezes essas empresas de telemarketing utilizam para fazer vendas, né? Empresas de cobranças muitas vezes adquirem, né, esses tipos de dados para ter a localização. Uhum. Você acredita que com essa lei de proteção de dados isso tende a inibir ou diminuir essas ações? A ideia é realmente eliminar isso, tá? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei tida como a mais agressiva hoje no ordenamento. Ela não entrou em vigor ainda, ela está com previsão de entrada para agosto de 2020. Inicialmente era fevereiro, mas medida provisória do final do ano passado estendeu em mais 6 meses para as empresas se adequarem. Então, previsão de entrada em agosto de 2020. A ideia é que a partir de então, toda e qualquer violação dos dados seja tida como uma infração sujeita à penalidade, e as penalidades realmente são muito severas. Que bom. O que a lei considera como tratamento, né, de dados pessoais, num contexto geral? Pois é, quando a gente fala de tratamento, a gente pensa em edição. Só que tratamento é muito mais do que isso. Da coleta à eliminação, incluindo o armazenamento, tudo é tratamento. Então, coleta, acesso, recepção, distribuição, arquivamento, controle da informação, transmissão, recepção e a própria eliminação. Tudo isso é tido como tratamento de dados. Tudo isso tem que, para se fazer, tem que observar a Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agosto de 2020. Agosto de 2020. Mas quais as ações da LGPD ela quer, de fato, proteger? Que tipo de proteção ela quer fazer? Todo caminho que for feito com os dados, ela quer entender, que não só visualizar esse caminho que for feito com os dados, para que o titular saiba onde estão os dados dele, né?
Nas palestras que eu tenho dentro da empresa, que a gente tem feito muitos treinamentos para conhecer a lei, para que as pessoas se sensibilizem da importância dessa lei, eu costumo fazer um comentário, costumo fazer uma comparação. Ricardo, se eu chegar para você e te perguntar, Ricardo, você me empresta seu cartão de crédito? Será bem difícil, né? Não? Não. Eu quero cartão de crédito com uma senha. Não. Não, né? Mas se de repente você chega para fazer uma aquisição em alguma loja, um serviço, e aí só te pergunto, Ricardo, você quer fazer um cadastro aqui? Sim. Você me dá seu nome? Sim. Seu CPF? Seu RG? Seu e-mail? O estrago que eu posso fazer na sua vida é muito maior do que o cartão de crédito. Entendi. Porque o cartão de crédito ele tem um limite, né? Verdade. E hoje as pessoas elas não se preocupam muito com seus dados. Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a comparação que eu faço até com a época da Lei de Trânsito, né? Que teve que vir como obrigatório o uso de cinto, que é para proteção, e as pessoas não utilizavam. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, num primeiro momento, ela quer trazer essa proteção dos dados que hoje as pessoas não se preocupam. Bem interessante. Então, se estando numa dessas ações que você mencionou, né? Da coleta, da recepção, da distribuição e armazenamento desses dados. É possível entender como legítimo o tratamento de dados, passando por esse ciclo? Não. Existe uma regra geral da lei, que é o consentimento. Então, como regra geral, o titular dos dados, que é aquela pessoa física, que é a detentora daqueles dados, ela tem que consentir, ela tem que dar autorização para que aqueles dados sejam tratados. Lembrando que tratamento não é edição, é desde a coleta até a eliminação. Então, se o titular não der o consentimento de regra geral, não tem legitimidade aquele tratamento de dados. Existem algumas exceções que a lei prevê. No caso de proteção à vida, cumprimento de uma obrigação legal, execução de um contrato, proteção à saúde, essas hipóteses são tidas como de exceção. Se a empresa não tiver em nenhuma dessas exceções, a empresa, eu digo assim, na verdade, a pessoa, tá? Porque a lei se aplica a todos em geral. São raras exceções. Se não estiver numa daquelas exceções, de regra tem que ter o consentimento. Entendi. Como a lei de proteção para empresas, ela terá que apagar toda a base de contatos ou não? Eu tenho que, uma vez fez o cadastro, né? E eu não quero, você tem que apagar da sua lista? Um exemplo que você deu foi essa questão da venda dos CDs, né? Que tem informações e tal. Se a sua base foi comprada, você vai ter que realmente se desfazer dela. Se a sua base foi adquirida, foi conquistada, aí sim você tem como manter. Como você classifica essa conquistada? A minha base? Você adquiriu os dados diretamente com o titular. Com o titular, com o Você consumidor. que adquiriu, exatamente, com o consumidor. Ou com realmente aquela pessoa com quem você teve algum contato. Entendi. Se você teve porque você comprou o mailing, porque você adquiriu aquele CD com as informações, aquele histórico de localização, você não teve diretamente contato com aquele titular, você não conquistou aquela base. E aí você realmente tem que se desfazer daquela base. Eu vou fazer mais um exemplo, né? O que a gente vê muito quando a gente entra num site, né? Para receber um artigo de um blog, alguma coisa, você coloca lá o seu e-mail e o telefone. E aí a sua vida, vira um inferno, né? Porque ele coloca isso num robozinho e todo dia, toda semana você está recebendo vários e-mails. Isso também faz parte da lei de proteção de dados? Também faz parte. Ele vai ter uma tratativa diferente quando ele me pega as informações, vai ter algum tipo de termo? Porque muitas vezes quando você começa a receber, aí você está no e-mail, você quer ver no final lá, se você tem a opção de cadastrar. Muitas vezes não tem, aí você fica amarrado o resto da sua vida com aquela empresa, né? Como a lei dá segurança para mim, eu consumidor, a não ter esse tipo de problema? Essa onda de regulação começou no Brasil com a entrada do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor na Europa, desde o ano passado. Lá se aplica não só ao bloco europeu, as empresas que estão lá, mas todos aqueles que querem de alguma forma oferecer serviços para o bloco europeu. Certo. Como as empresas precisaram se adequar lá, elas acabaram, por exemplo, Facebook, Google, tiveram que se adequar para a lei geral, para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é da Europa, tiveram que fazer adequação na plataforma para atender a lei de lá, então eles fizeram de modo uniforme para todos. Então isso repercutiu no Brasil. As pessoas já conseguem identificar e-mails, notificações no aplicativo com um novo termo de adesão, que é justamente já com um novo consentimento. Ótimo. Inclusive todas essas informações, todas essas autorizações já vem nesse novo termo que é para atender a lei europeia. Mas agora com a lei brasileira também a gente vai ter que fazer essas adequações. Isso é para quê? Para que o titular possa, em algum momento eu possa questionar
Olha, eu quero saber onde é que estão meus dados. Se de repente você conseguir, se você recebeu uma informação, um marketing direcionado, porque você acessou uma página, né, ele já entende que você gosta daquele sapato, você já começa a receber propagandas direcionadas. Você vai ter o direito de perguntar de onde que ele teve acesso ao seu dado, como está armazenado, quem passou para ele, para onde que ele passou esse dado. Você vai ter o direito também, inclusive, de pedir a eliminação. Olha, eu quero que você tire da sua base de dados os meus dados pessoais, porque eu não te dei autorização. Então, tudo isso vai conferir ao titular maior transparência de onde estão os dados, como estão sendo armazenados, o que está sendo feito e para onde que eles estão indo. Então, esse tipo de direcionamento vai ficar bem complicado. Isso é bom, ótima notícia. Em que situações, então, a empresa está autorizada a tratar os meus dados pessoais? Primeiro, como eu falei, a questão do consentimento. O consentimento. Só que o consentimento ele tem que ter uma finalidade específica. Eu não posso simplesmente pedir para você me dá o consentimento, você me dá autorização para que eu trate seus dados, você vai ter que perguntar para quê. Então, se eu não te falar para que eu quero seus dados, você vai ter que perguntar para quê. Entendi. Então, o consentimento, como regra geral, mas ele exige uma finalidade específica. Aí tem a questão de para cumprimento de uma obrigação legal. Então, você, para sua instituição bancária, ela vai ter que exigir o seu consentimento para tratar seus dados. Mas, por exemplo, o Banco Central, que ele tem uma obrigação legal de ter acesso a essas informações, ele não precisa do seu consentimento. Tá. Então, afasta a necessidade de consentimento. Para uma execução de um contrato, questão de trabalhista, né? Você precisa ter aqueles dados, você precisa armazenar aqueles dados. Então, de regra, o ideal é ter o consentimento para estabelecer quais são as finalidades daqueles dados. Você vai ter que colocar ali para que você quer aqueles dados. Mas, sendo para cumprimento de contrato, para execução de um contrato, não pode, no meio do contrato, por exemplo, o titular pedir a eliminação dos dados da base. Porque senão vai violar o próprio contrato. A proteção à vida, a proteção ao crédito, SPC, Serasa, essas empresas todas de proteção ao crédito, eles não vão precisar do seu consentimento, porque eles estão numa outra linha, questão de proteção ao crédito. Exato. Não, deu para entender. A lei, ela é bem ampla. Bem ampla. Ela tem aí especificações, tem as suas exceções que você acabou de mencionar, e exemplo disso é a segurança pública, a defesa nacional. Se de fato, né, quando você fala da segurança pública, da segurança privada, né? Se você realmente não tiver essas exceções, realmente você para o país, né? Como você mencionou, né? Você tem uma lei trabalhista, né? Você tem que fazer uma ação, né? Você tem, por exemplo, a parte de veículos, você tem que fazer uma busca e apreensão, né? Um inadimplente. Se você protege, né, o mal pagador, porque você não vai ter informações dele, realmente seria um caos para o Brasil. Então, essa parte de exceções está sendo muito bem aplicada, né? Não vai, em nenhum momento nós vamos incentivar a um mal pagador, a alguém que tem problema na justiça, protegendo os dados dele a ponto de ninguém achá-lo. Não vai chegar nesse ponto, né? Não, só são 3 hipóteses de exceção para não se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. Que é no caso de segurança pública. Na verdade, assim, quando se tratar de pessoa de direito público, para fins exclusivos de segurança pública, segurança do Estado ou investigação de infração penal, pessoa natural sem fins lucrativos e, no caso de trabalhos acadêmicos, de pesquisa, jornalístico, aí sim não submete à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, até aquela pessoa, por exemplo, que vende perfume, que vende doce, se ele tiver um caderninho, que ele faça lá o nome das pessoas que pagam, coloca o telefone para uma eventual cobrança, o valor, ele está fazendo de alguma forma um armazenamento de dados. Então, se é uma pessoa física com fins lucrativos, ela tem que se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela realmente é bem ampla. É bem ampla, né? Você mencionou que na Europa isso já começou, no ano passado. E como é que, não sei até onde você pode nos passar, como é que a Europa hoje está da implantação até agora com essa lei de proteção? Como é que o consumidor e as empresas estão lidando com todos esses casos, né, que você está mencionando? Na Europa entrou em vigor em maio de 2018. Já faz um tempinho. Já tem um tempinho. No primeiro dia, 2 grandes empresas já foram multadas. E a multa lá é bem expressiva mesmo. Aqui também é. Mas lá a multa pode chegar até 4% do faturamento anual da companhia, ou 20 milhões de euros, o que for maior. O que for maior. Então ótimo. A ideia é de que realmente a penalidade seja bem severa para que não se repita. Desde então, estima-se que 100 mil novos empregos foram criados para justamente fazer essa adequação das empresas, de catalogar os dados, identificar onde está a sua base de dados. Então, 100 mil novos empregos, mas 80% das companhias na Europa ainda não estão ajustadas. 80%? 80%. É muita coisa. É muita coisa. O Brasil deve
provavelmente passar pelos esses mesmos trâmites, né? Depois de 2 anos, você tem um percentual muito grande de empresas ainda não aptas, né? Ou dentro do projeto. Quando entrar a lei, quanto tempo será dado às empresas para se organizar e ter todo o seu banco de dados pronto? Ou já estão falando, olha, em 2020 entra, vocês têm que estar pronto em 2020? Exatamente. É isso? A lei foi promulgada em agosto do ano passado, né, aqui do Brasil, e foram dados 18 meses para adequação e depois mais 6 meses. Esses meses já estão correndo. Entendi. A gente tem até 2020, agosto de 2020, para já estar devidamente adequado. Então, quando começar a entrar em vigor mesmo, em agosto de 2020, a empresa já tem que estar ok. Fazer uma pergunta agora voltada à TEL, né? Como a TEL hoje está se organizando para a lei de proteção? É importante que a empresa, e isso até a gente já está buscando fazer, é identificar se determinada área vai agregar essa competência, Ótimo. se vai se fazer uma criação de uma nova área, se vai se fazer uma espécie de um comitê agregando algumas pessoas de determinadas áreas, que é o que hoje a gente tem mantido lá. Jurídico, com a parte de TI, com a parte de inovação e tecnologia, pessoal de DP, RH. Na verdade, assim, o interessante é que tenha uma pessoa de cada setor. Quando você para analisar o seu banco de dados, ele é muito maior do que você imagina. E pela lei, você tem que estar com o banco de dados unificado. 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 Você tem que ter um único acesso, identificar todos os dados que você tem de um determinado contato. Se você tem que acessar um banco aqui, um banco aqui, um banco aqui, você não tem esse banco unificado, você não está adaptado à lei. E é mais difícil, né? Quando você fala da Europa, né? Você fala de uma Itália, de uma Espanha, perto de um Brasil com mais de 220 milhões de habitantes, é muito mais difícil ainda, né? Você concentrar, é claro que depende do seu ramo de negócio, você vai ter X% dessa base de habitantes, né? Então ela tem que ser muito maior e muito mais complexa do que a Europa, né? E a questão de cultura. E cultura, né? A gente hoje não tem cultura de proteção dos próprios dados. Exato. A gente tem que começar a absorver essa ideia de cultura, de proteger os próprios dados, para entender que os dados pessoais de outros titulares que você tem acesso, você tem que ter muito mais cuidado. E aí realmente é questão de cultura. É cultura, né? A lei de proteção ela prevê que o titular dos dados poderá solicitar esse término, né, de tratamento dos seus dados pessoais até a sua exclusão da base. Como ficam os call centers nessa situação? Principalmente os call centers, né, que utilizam muitos serviços, né, de televendas, telecobrança, outros tipos de hoje mídias digitais, né, que você faz muito vendas por WhatsApp, né, por e-mail marketing, né? Não haveria o risco de uma pessoa de má fé solicitar essa exclusão desses atos pessoais e, baseando nessas novas leis, ele dificulta a sua identificação ou até mesmo o histórico que ele tem, por exemplo, dentro dessa empresa? É possível sim, com uma pessoa de má fé. E infelizmente a gente sabe que existe muita gente de má fé que vai querer ver brechas na lei para se favorecer. Como a gente pode se proteger disso? Ou dessas pessoas? Hoje, por exemplo, sem a entrada da lei em vigor, você tem o direito a desativar os seus dados. Por exemplo, sua conta numa rede social, você vai lá e pode desativar. Isso. Algumas redes já estão atualizadas à norma europeia, então você já tem a possibilidade de eliminação, que é muito mais do que você desativar. Hoje, com a possibilidade de eliminação, você não vai só desativar o seu login, você vai efetivamente tirar do banco de dados todos os seus dados naquela empresa, naquele aplicativo. Existe sim a possibilidade, de repente, uma pessoa maliciosa querer tirar o seu histórico para burlar uma questão de análise de crédito, um histórico, alguma coisa. Só que a gente tem que levar em consideração que todo ordenamento, ele tem que viver de modo harmônico, né? Isso. Então, assim, a lei traz a possibilidade que o titular peça a eliminação, mas, de outro lado, a empresa ou a pessoa que tem aqueles dados não pode se sujeitar, que não faz sentido ela, para cumprir uma lei, descumprir outra. Okay. Então, por exemplo, call center que presta serviço para uma empresa de telefonia, ele está sujeito à lei do SAC, a resoluções da Anatel, que por si só já traz a obrigação de armazenar todas as ligações por um período mínimo de 5 anos. Isso, né? Exato. Então, se um titular deseja que, junto à operadora de telefonia, eu quero que elimine meus dados da sua base, eu não quero que mantenha, ela vai eliminar tudo aquilo que não for relacionado a esse cumprimento de obrigação legal. Entendi. Então, o call center ele vai ter que, por uma questão de obrigação legal, e a gente sai do consentimento e entra na outra opção, obrigação legal, ele vai manter aquelas ligações. E aí, de fato, ele vai ter que passar para o titular, olha, impossível neste momento fazer a eliminação, porque por cumprimento de tal lei, tal norma, os dados precisam ser armazenados até tal data. Eu vejo assim que realmente é uma diferença grande, né? Eu querer que uma empresa de telefonia elimine, né? Por
por uma ocasião de não me ligue mais porque você está oferecendo toda hora um produto, um serviço, mesmo eu sendo cliente, né, eu não autorizo. Né, então acho que tem que ter esse divisor de águas, né, essa diferença. Tem o não perturbe e tem a eliminação dos dados, exato. que é uma outra lei que não se comunicam. Não se comunicam. E não vão se comunicar pelo... Não vão se comunicar. As leis vão viver de modo harmônico. Isso não pode gerar uma confusão para o consumidor? Você me liga e fala, mas olha, eu já tenho a lei, eu já liguei lá para ninguém me ligar. Não, são coisas diferentes, né? Não, mas aí o não perturbe, se ele pediu para não ligar, realmente não pode mais ligar. O que o call center não pode é eliminar da base dele por 5 anos as ligações que foram realizadas. Isso. Então a ligação que existiu, você não tem como pedir aquela eliminação. Exato. Só depois de 5 anos. Exatamente. Depois de 5 anos, eu tenho que ligar e solicitar o cancelamento ou eu posso pedir agora e quando der 5 anos você elimina? Como é que vai funcionar essa regra? Você tem que pedir de uma forma específica, clara, expressa, a eliminação no tempo certo. Entendi. A partir dali, a empresa pode eliminar, né? Porque ela não precisa mais armazenar, mas é uma faculdade dela. Você pode depois consultar se já foi eliminado. Se não foi, aí você pode pedir. Muito bom. Hoje, quando você... Muitas vezes eu dei um exemplo de... No final do e-mail você tem lá o descadastrar o envio. Muitas vezes eu clico lá e dá 2 meses, volta tudo de novo. Provavelmente com essa lei de proteção isso não mais pode acontecer. Não mais pode acontecer. Uma vez ali eu cliquei que eu não quero mais receber aquele tipo de e-mail daquela empresa e não vai... Provavelmente não é para subir. E se acontecer? Como eu, consumidor, quem eu aciono, como eu aciono... para falar, olha, eu tenho aqui evidência que eu tinha pedido um descadastro e estou recebendo novamente esse e-mail. No texto original da Lei Geral de Proteção de Dados, existia a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que era uma figura autônoma que ia ser criada como uma autarquia, uma agência reguladora, com um orçamento e autonomia independente, mas foi vetada essa parte da lei. Posteriormente, veio a medida provisória 869 no final do ano passado, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas agora vinculada, é um órgão vinculado diretamente à Presidência da República. Tá. Então, qualquer situação de fiscalização, de supervisão, de alegação de violação, tem que ser reportada à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que fica vinculada agora diretamente à Presidência da República. Perfeito. No Brasil, aquela multa que da Europa pode chegar a 20 milhões de euros. Aqui, a multa é de 2% sobre o faturamento anual da empresa, ou 50 milhões de reais. Aqui é no limite de 50 milhões, então é o que for menor. Lá na Europa é o que for maior. Mas assim, as penalidades, dependendo da gravidade, pode ser desde uma advertência, a exposição pública daquele vazamento de dados, o que para uma empresa pode ser até muito pior do que a multa, né? Com certeza. Se ela trabalha num ramo de atividade muito pior. E tem a questão da multa. Então, assim, tem várias penalidades previstas. Hoje, como eu falei, é a lei que é tida como mais agressiva em relação às penalidades, porque a ideia é que se tenha a sensibilidade de que dado pessoal tem que ser tratado com muita cautela. Existe uma lei aqui em São Paulo, que aí já foi revogada na década de 90, que todos os carros tinham que ter aquele kit de primeiros socorros. E quem paga é o consumidor, né? Numa lei de proteção, quem paga é a empresa para se adaptar, colocar servidor, contratar pessoas. Como é que fica a empresa se não tem condições financeiras? O governo incentiva, vai dar algum tipo de suporte? Como é que vai ficar essa parte de custo, né? Porque é o sensível, né? Quando você fala de call centers, principalmente, você precisa ter banco de dados valiosíssimos, poderosos, né? E também profissionais de alto gabarito para mexer, né? Como você mencionou, vai ser uma base unificada. Quem vai subsidiar esse investimento? Até o momento não tem nada mencionado de subsídio, não. Nada. Cada empresa, e isso é uma das etapas realmente de construção da sua parte de proteção de dados, tá? Primeiro você identificar o seu banco de dados, classificar, gerar os consentimentos daqueles titulares, gerir os consentimentos, e uma das etapas realmente é você considerar o orçamento. Para cumprimento da norma, uma das etapas é você considerar o orçamento. Porque tem a questão da tecnologia que você vai ter que investir, as pessoas, a organização. Então, não tem como correr do orçamento. Você mencionou que na Europa houve mais de 100 mil novos empregos. Você acha que para o Brasil isso pode acontecer ou por esses gastos pode, na verdade, ter redução de quadro de emissões porque eu tenho que investir em tecnologia e eu não tenho como manter o meu orçamento, então eu vou ter que demitir, ajustar o meu quadro de profissional. Como é que você vê essa Não, eu não acredito em redução de quadro, não, porque justamente a ideia é potencializar, é você potencializar as competências do que você tem de quadro de pessoal. As pessoas que você tem hoje no quadro são extremamente importantes porque elas conhecem os seus dados.
Se você se desfizer de parte do seu quadro por uma questão de tecnologia, e aí você realmente ajustar os custos, você fatalmente vai acabar perdendo profissionais que podem colaborar nessa organização de dados. Então, neste momento de ajuste, eu não vejo como um dos caminhos a redução de quadro, não. Você falou sobre os ajustes, né? E a empresa que não se ajustar a essa lei, o que vai acontecer com ela? Ela está sujeita à multa a partir do primeiro dia de vigência da nova lei. Hoje nós temos já uma equipe que vai conseguir fazer esse tipo de auditoria, vistoria das empresas para saber se ela está dentro ou não da lei depois desse prazo? Como é que vai ser a fiscalização? Na lei só existe a menção à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Tá. que fica vinculada diretamente à presidência, mas não se tem notícia ainda da criação efetiva dela, né? De já destacar os servidores, criado uma equipe. Tá. Até então não se tem notícia disso, mas é possível que sim. E num primeiro momento eles ajam por provocação. Ou de titulares que tiveram os dados violados, ou até, de repente, de situações que ocorreram e foram divulgadas. Ou seja, o consumidor, num contexto geral, ele vai ser o fiscal da lei. O fiscal mesmo. Olha, eu estou ligando lá para XPTO e elas não tiraram, estou recebendo informações, meus dados estão explícitos numa base. Provavelmente nós, né, seremos, né, o fiscal, né, de realmente ajudar que a lei de fato ela venha e funcione. Né? De iniciativa do órgão, eu acredito que seja para as grandes empresas. Sim. Num primeiro momento é capaz de o órgão atuar diretamente nas grandes empresas. Claro. Mas para as pequenas e para as pessoas naturais com fins lucrativos, realmente por provocação dos consumidores. Qual o primeiro passo que essas empresas elas devem tomar para começar a entender e atender essa legislação de proteção de dados? Eu acho que a primeira coisa é um bate-papo. Como a gente está tendo aqui, dentro da empresa. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Os clientes internos precisam entender a necessidade de adequação. Eles precisam entender a necessidade de proteção dos dados próprios e então dos dados que eles têm acesso, dos clientes internos, dos clientes externos. Porque quando a gente fala de dados dentro de uma empresa, a gente está falando dos dados dos próprios empregados, a empresa vai ter responsabilidade sobre os dados dos empregados, os dados dos clientes, que ela tem acesso, os dados dos fornecedores. Então, todos esses dados precisam de alguma forma estar devidamente armazenados, catalogados, classificados e, a partir daí, um trabalho realmente de equipe. De equipe mesmo. Toda a empresa tem que estar envolvida nisso. Hoje nós temos grandes empresas de companhias aéreas, de seguradoras, que já fazem o trabalho em home office. Mas essas empresas têm mais de 1.000, 2.000 pessoas trabalhando em casa. E não tem ainda a lei de proteção de dados. Você acredita que a lei de proteção de dados, de alguma forma, ela pode impulsionar mais, dar mais segurança para que você tenha pessoas trabalhando em casa? Alguma associação? A aplicabilidade dela vai ser da mesma forma que acontece se o funcionário estiver dentro da empresa. Tá. A empresa é chamada de controlador. A lei ela traz a figura do controlador, do operador e do encarregado. Controlador é a pessoa, que pode ser física ou jurídica, que detém aqueles dados, que determina como é que vai tratar aqueles dados. Ok. O operador são aqueles que agem em nome do controlador, então são os funcionários. E o encarregado é aquele que vai ficar responsável por comunicar, fazer a parte de comunicação entre o controlador, que é a empresa, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o operador, que é aquele que age em nome do controlador, ele pode estar dentro da empresa ou ele pode estar na sua casa, através do home office. Ele vai responder da mesma forma. É lógico que a empresa, neste caso, vai ter que ter todo um cuidado de verificar os equipamentos que estão sendo utilizados, de que forma estão sendo protegidas, o Wi-Fi, por exemplo, que ele está acessando, porque o controlador responde por tudo que acontecer com aqueles dados. E o operador, se descumprir com a determinação da lei, responde em solidariedade com o controlador. Ótimo. Então, não vai ele ser em só, casa... eu trabalho para a empresa, então é responsabilidade dela porque eu trabalho para ela, não. Os dois, isso acaba E aí tem que tomar muito cuidado, mais, né? que é a questão da cultura que eu falei. Às vezes é um e-mail com um link malicioso dentro do ambiente de trabalho ou no home office, Exato. Mas que ele está acessando de alguma forma a rede, os dados lá daquela empresa e ele acessa o link. E aquilo acaba contaminando a rede daquela empresa. Né? A responsabilidade ele vai para cima dele. Ótimo. Vamos ver se realmente nós vamos ter uma base de governo, né?
do tamanho da população para que realmente tenha eficiência em aplicar as multas, em vistoriar as empresas, né? Porque, infelizmente, o que acontece muito é isso, né? A gente coloca uma lei, mas falta quem fiscaliza. Né? E a gente acaba com isso perdendo força e banaliza essa lei. Gisele, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu te agradeço, Ricardo. E uma palavra final aos nossos internautas, e também se quiser deixar o seu contato. Momento seu. Bom, eu agradeço. Gostaria de, com esse assunto agora em pauta, chamar a atenção para que você preste atenção, para que você proteja seus dados. Se for um cadastro para um desconto em alguma loja, algum serviço, procure saber se realmente é só o desconto, procure saber se você não começa a receber um marketing direcionado na sua casa. Cuide do seu nome, do seu CPF, do seu RG, que a gente tem que realmente tomar cuidado. Gostaria de deixar então meu LinkedIn, tá? E aí qualquer dúvida, qualquer acionamento pode ser diretamente pelo LinkedIn. Qual é o seu LinkedIn? Gisele Vieira. Gisele Vieira, está aparecendo aqui embaixo aqui para vocês, tá? Dúvida sobre a lei de proteção, ninguém melhor do que a Gisele para poder aí tirar as suas dúvidas. Gisele, para participar do nosso programa você vai receber um livro, Gestão de Estratégia de Contact Center, do Ken Sakamoto, que vai autografar para você daqui a pouco. Também uma lembrança para você não esquecer do TV Call Center. Não vou esquecer não. Muito bem. Obrigada. E agradecemos muito aos nossos patrocinadores, a Plano B Web, a Uso Digital e também a Editora Laços. E com agradecimentos a essa profissional, a Gisele Vieira, ela é gerente jurídica da TEL, Centro de Contatos da Drummond e da WTF, nós chegamos assim ao fim de mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.